Saudações, eu sou André Lima Silva e seja bem-vindo ao canal Profissa. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma planilha de vendas básica, simulando como se fôssemos vendedores de mousse, tá bom? Mousse de chocolate, mousse de maracujá, então não fica com fome. Se você é uma pessoa que vende mousses, vende brownies, faz alguma coisa para vender, ou é alguém que está querendo aprender a mexer mais na planilha, a organizar os dados, fica aí porque isso vai ser muito importante. A gente vai usar esse exemplo prático para exercitar várias coisas que a gente vai aprender no Google Sheets ou também que dá para aplicar no Excel, tá bom? Nesse vídeo, a gente vai aprender essas coisas que estão aparecendo aí desse lado, tá certo? Então, anota aí todas as coisas que você for aprendendo, anota todas as dúvidas e não esquece, se eu não expliquei alguma coisa legal, você não entendeu alguma coisa, coloca aí nos comentários que eu vou responder ou no próximo vídeo a gente podia até falar sobre isso. Então, para trabalhar com essas coisas que estão aparecendo aí do lado, a gente vai trabalhar com essas informações que também está aparecendo aí, para a gente exercitar cada uma dessas coisas, aplicar cada uma dessas coisas na prática. Então, vamos passar para o computador. Perfeito, então esta é a planilha que a gente vai mexer hoje. A gente vai criar aqui uma página de resumo, a página de entradas, página de saídas e uma página de produção, tá certo? Então vamos começar do início. Para a gente entrar, nas planilhas, basta a gente vir aqui no nosso Google Drive ou a gente pode vir no Google Sheets. O link vai estar aí na descrição, caso você tenha alguma dificuldade para entrar. Mas é bem simples, é só a gente digitar sheets.google.com e dar um Enter. Ele vai abrir essa página daqui pra gente, tá bom? Então é só a gente clicar nesse mais aqui onde diz em branco. E ele vai criar uma planilha completamente em branco aqui pra gente. Então, uma coisa muito importante na hora que você cria uma planilha é vir aqui em arquivo e configurações da planilha, para ter certeza que a planilha vai estar configurada do melhor jeito. Porque às vezes isso daqui vem com localidade dos Estados Unidos, dependendo da sua conta, a minha pessoal mesmo sempre vem. E isso pode fazer com que as datas fiquem trocadas, os dias passem para os meses para os dias e alguns outros formatos padrões, tá? Então se tiver diferente, basicamente a gente vai colocar aqui Brasil. Eu vou mudar o fuso horário para a cidade onde eu estou trabalhando, que no caso é Recife. E se você gosta dos nomes das funções em inglês, como eu, você marca essa opção daqui, assim as funções vão aparecer em inglês. Mas como esse vídeo daqui a gente está fazendo em português, eu vou deixar as funções em português mesmo, ok? E clica aqui em salvar definições. Isso daqui pode recarregar a sua planilha, ou ele vai pedir para você recarregar, dependendo do que você fez, tá? Mas basicamente a gente tem a nossa planilha em branco. O que a gente precisa fazer é organizar nossas ideias, porque a criação de planilhas é basicamente você pegar várias informações que você tem ou ideias que você quer armazenar e organizá-las da melhor forma possível. Uma planilha serve para organização. Então primeiro a gente precisa entender o que a gente quer colocar. Eu vou abrir aqui um bloco de notas e eu vou colocar as coisas que eu gostaria. Então, eu quero trabalhar as saídas, tá? Saídas. Eu vou colocar as entradas, a produção e o resumo, como a gente falou aí, tá? Então, basicamente, eu vou colocar que informações eu quero ter nessa minha planilha. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui nas saídas, eu quero saber no que eu gasto ou quanto eu gasto. Nas entradas eu quero saber quanto eu ganho. Vamos colocar aqui quanto eu gasto no começo. Eu quero saber quanto eu gasto, no que eu gasto. Eu quero saber quanto eu ganho, como eu ganho esse valor. Na produção eu vou colocar aqui o custo de produção. Tá? Quanto custa para eu produzir isso daí? E o resumo eu vou colocar aqui informações importantes. Opa! Importantes. Como o próprio nome já sugere, o resumo é um resumo das informações que a gente tem, tá? Então isso aqui é bem óbvio. Vamos começar aqui pela nossa planilha de saídas, tá? E eu vou pensar que colunas eu preciso adicionar para poder ter essas informações, quanto eu gasto e no que eu gasto.
tá bom? É aqui que a gente vai aprender um pouco de formatação também. Esse vídeo eu vou passar um pouco mais rápido. Se você quiser aprender detalhadamente cada coisa, dá uma olhada aí na descrição, se inscreve no canal e acompanha o curso que eu vou lançar daqui a pouco. Se você está vendo esse vídeo quando o curso já lançou, confere aí o link na descrição, onde eu explico detalhadamente como fazer cada uma dessas coisas sem pressa, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho na primeira página e eu vou fazer a formatação desse começo, explicando um pouco, e depois eu vou fazer bem rápido nas outras páginas que tiver, porque é a mesma coisa, tá? Quando eu começo uma planilha aqui do Google, o que eu gosto muito é de que ele limita as colunas, também as linhas. Não é que nem o Excel, que ele é infinito. Na verdade, ele só limita para visualização, porque se eu precisar adicionar aqui, ele adiciona mais colunas aqui pra gente, tá vendo? A mesma coisa com as linhas, ó. Se eu quiser adicionar aqui 1000 linhas mais, ele adiciona as linhas. Ele é infinito como o Excel, mas para visualização, ele deixa a gente ver o que estiver usando. E eu acho isso sensacional. E para começar, eu gosto de excluir todas as coisas aqui em excesso que eu não vou precisar, para eu ficar apenas com algumas células para trabalhar. Eu acho que desse jeito fica uma coisa mais organizada, tá bom? É uma coisa pessoal, se você não gosta de fazer isso, não tem problema. Mas vê só, eu tenho poucas colunas agora, poucas linhas, e para mim fica muito mais organizado trabalhar desse jeito. Eu vou começar aqui, logo numa linha 5, por exemplo, e eu vou adicionar algumas coisas que eu sempre gosto de adicionar. Primeiro, eu sempre gosto de adicionar uma coluna inicial para números, como se fosse uma identidade, um ID da nossa linha. Eu vou colocar aqui uma coluna chamada datas, outra produto, outra quantidade, outra unidade e outra total, tá? Essas são as colunas que eu vou utilizar. No caso, eu vou excluir essa daqui que eu não estou utilizando, vou deixar somente as que eu preciso. Então aqui a gente vai ter o número, tá? Que é basicamente um ID do que a gente está fazendo, a data em que eu comprei, o produto que eu comprei, a quantidade desse produto, eu vou colocar aqui em unidades, tá certo? É sempre legal, eu gosto de colocar assim a unidade ali entre parênteses no final para a gente entender bem. Lembrando que a planilha é uma questão de organização. O cabeçalho não precisa ter uma coisa certa sempre. É o que fica melhor para você saber a informação que está ali, tá? E aqui onde tem unidade, eu vou colocar aqui um símbolo de real, porque a unidade que eu vou querer é o preço daquela unidade. E o total, eu vou colocar aqui em reais também, tá bom? Então, vamos começar a formatar a nossa planilha. A formatação é fundamental, porque, repetindo, é uma questão de organização. Se você quiser a sua planilha organizada, tem que estar bem formatada ao seu gosto, tá? Então, olha o que eu gosto de fazer. Se a gente clicar aqui ó, em cor de preenchimento, ele já coloca uma paleta de cor aqui bem útil pra gente. Então, vê só. Eu vou colocar aqui as saídas num tom de amarelo. Então, eu vou selecionar aqui o que é o cabeçalho da minha coluna, tá? O que vai ser o cabeçalho da minha planilha, melhor dizendo. Vou clicar aqui em cor de preenchimento e no amarelo eu vou clicar nesse penúltimo amarelo aqui, um amarelo escuro. Eu gosto de deixar ele também em negrito e a cor do texto branca para dar um contraste. E aumentar o cabeçalho ali para 12, por exemplo. Então ele vai ficar nisso daqui. Eu vou ajeitar o tamanho dessa minha coluna daqui, para ele poder ficar certinho ali. E nessa primeira coluna dos números, basicamente o que eu vou fazer é colocar 1, 2 e vou arrastar ali para baixo, para ele ocupar tudo, tá? Vou clicar duas vezes ali para ele ajustar o tamanho. Clicar com o botão direito, redimensionar a coluna, vou botar aqui 25, tá? Eu vou clicar nessa parte daqui, ó, que vai selecionar toda a minha planilha. Vou colocar para ele centralizar o texto e para ele centralizar na célula. O texto vai ficar bem centrado sempre, tá? Então estão ali os números, eu vou tirar aqui a sexta, só vou deixar 5. E perfeito, eu vou pintar isso daqui de um amarelo, esse amarelo aqui o segundo, tá? E na medida que eu for fazendo, não se preocupe, eu vou explicando. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, se eu não expliquei, que eu vou responder tudo direitinho, tá bom? Então, vê só. O que a gente vai fazer agora? Basicamente, eu vou colocar aqui um cabeçalho extra nessa primeira linha aqui. Eu vou excluir todas essas outras, tá?
eu vou juntar todas as células, unir todas as células, né? Nesse botão aqui que diz mesclar células, e vou escrever ali em cima saídas, tá? Eu vou pintar ele agora com o amarelo mais escuro, vou deixar o texto branco, deixar em negrito e colocar agora o tamanho 24, tá bom? E desse jeito, note que a planilha da gente já saiu de uma coisa em branca para uma coisa muito mais organizada, muito mais fácil de preencher, muito mais fácil de analisar, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, quando tiver isso daqui, começar a preencher com valores fictícios, porque a gente precisa testar a nossa planilha. Imagine que você está preenchendo a planilha ali, usou algumas fórmulas, colocou as coisas de algum jeito, e quando precisa gerar um relatório, percebe que as fórmulas estavam erradas. Veja que problema. Para evitar esse tipo de coisa, a gente vai colocar logo agora no começo alguns valores para poder ver se a planilha está funcionando como a gente quer, como a gente espera, tá bom? Então eu vou colocar aqui a data de ontem, como se eu tivesse comprado ontem, tá? Às 26/7/2019. Eu comprei aqui farinha de trigo, eu não sei exatamente o que precisa para poder fazer o mousse. Farinha de trigo, eu comprei 2 pacotes de farinha de trigo. Cada pacote saiu, também não tenho ideia quando saiu um pacote de farinha de trigo, mas vamos dizer que saiu por R$3 cada um, tá bom? E o total a gente não vai colocar agora. Eu vou colocar aqui outra vez, que eu comprei ontem também, porque foi na mesma vez que eu fui no supermercado. Eu comprei aqui chocolate, tá? Eu comprei uma unidade, não sei, chocolate em pó, alguma coisa assim, por R$4. Eu vou colocar aqui que eu comprei, deixa eu ver aqui, não sei o que precisa mais. Vamos dizer que eu coloquei leite, eu nem sei se leva leite isso, mas enfim. Ali eu posso colocar aqui também a informação, 1 litro de leite, que foi o que eu comprei, e ele saiu por R$3 também, tá? Então beleza, tem os valores fictícios aí, não se preocupe que eu não sei cozinhar, eu não sei fazer mousse, tá bom? Mas é pra gente poder testar a nossa planilha. Você nota que a data ele já organiza automaticamente como a gente quer. O produto é um texto, né, já vai estar aí. Eu vou aumentar a coluna do produto, porque vai que eu compro um produto que é mais extenso para escrever, enfim, para deixar mais organizado, eu vou aumentar aqui. A quantidade, ele é por unidade, então os números estão certos aí. Só que aqui onde tem unidade, o valor da unidade a gente quer que ele apresente para a gente em reais. Como é que a gente vai fazer isso? Bem simples. Eu vou selecionar essas células daqui, ou eu posso selecionar toda a coluna, tá? Prefiro selecionar todas essas células. Vou clicar aqui, ó, em formatar, e essa primeira opção onde diz número é onde a gente vai mudar a formatação da nossa célula. Você vê aqui que ele tem várias opções, né? Contabilidade, financeiro, porcentagem, número, científico, data, enfim. Todas as vezes que você quiser formatar, você vai vir aqui. E a gente vai usar aqui, ó, moeda, tá bom? Que ele já bota aqui em real para a gente. Então, assim que eu clicar, note que ele formatou isso daí para reais, tá? Isso daqui é só o jeito que ele visualiza para a gente. Se você dá uma olhada aqui na parte da fórmula, você vê que só tem o valor 3, mas na hora de editar ele também só vai aparecer 3, mas na hora de visualizar ele vai aparecer bem formatado aqui com o real, as casas decimais ali pra gente, tá bom? Então isso é bem útil, porque quando a gente está preenchendo a gente pode simplesmente colocar os valores e ele vai preencher tudo perfeitamente ali pra gente. E vamos agora mexer no total. Eu vou redimensionar essa célula daqui, essa coluna no caso, para o valor 100, para ela não ficar muito apertada ali, tá? E o total é o seguinte, é onde a gente vai colocar a nossa fórmula, que vai ser uma fórmula bem simples. Então eu vou vir aqui no total para poder começar a colocar a nossa fórmula, tá? Então eu vou clicar aqui nessa primeira célula, vou clicar na minha barra de equação, tá? Vou escrever igual, que é para a gente começar a digitar nossa fórmula, tá? Se eu escrever sem esse igual, ele simplesmente vai aparecer como um texto. Quando eu coloco o igual, o programa entende que eu estou querendo adicionar uma fórmula. Então, eu vou fazer o seguinte, é muito simples. Eu vou pegar o valor da unidade, eu vou clicar aqui, ó, e ele já vai colocar aquela célula para mim, o endereço daquela célula, que é a coluna E e a linha 3, tá bom? E eu vou pegar isso daí e multiplicar pela minha unidade. E vou apertar Enter. É um cálculo bem simples. Basicamente, o valor por unidade vezes quanto eu comprei.
isso vai dar o valor total que eu gastei daquele produto. No caso, se a farinha de trigo sair R$3 a unidade e eu comprei 2 unidades, eu vou ter pago no final das contas R$6 em farinha de trigo. Tá bom? É uma conta bem simples. Mas vamos lá. Aí está a nossa fórmula. Como é que a gente faz para passar isso para baixo? Bem simples. Eu vou clicar aqui nessa célula só uma vez. Tá vendo esse quadradinho pequenininho aqui? Eu vou clicar e segurar e vou arrastar ela aqui para baixo. Então ele vai copiar essa fórmula em tudo. Note que aqui está colocando 0, 0, porque aqui está 0 vezes 0. Então isso resulta como 0, tá? Então aqui eu já sei ó, que eu gastei R$6 em farinha de trigo, R$4 em chocolate, R$3 em leite, beleza? Como isso daqui é fórmula, eu gosto de formatar da seguinte maneira. Eu vou selecionar tudo aquilo ali e vou colocar esse amarelo mais claro. Então, esse é o jeito que eu gosto de formatar as minhas planilhas, tá certo? Colocar um cabeçalho ali bem em destaque para eu saber qual é a página que eu estou, colocar o cabeçalho da minha coluna. Desse jeito, para eu saber que aquilo dali é o cabeçalho, fica bem visível. Eu gosto de colocar esses números aqui e a fórmula eu gosto de pintar com a cor mais clara, tá? Eu deixo em branco somente as coisas que eu quero que o usuário mexa, tá bom? Eu entendo que se isso daqui está pintado de amarelo, é porque eu não quero que ninguém edite isso, porque está uma fórmula ali. Eu não quero que alguém chegue e escreva ali em cima, que vai tirar a minha fórmula, tá? Então eu entendo que eu só vou escrever na parte que está branca. Perfeito, então agora a gente está pronto para poder passar para as outras páginas, tá? Antes disso, eu vou vir aqui na minha página e vou renomear essa página para saídas. E além disso, eu vou clicar aqui ó, e colocar alterar cor e eu vou colocar um amarelo aqui, esse amarelo daqui. Então isso daqui vai ajudar a organizar, eu saber que aí são as saídas, tá bom? Eu vou clicar nesse maisinho aqui onde diz adicionar páginas para adicionar uma outra página. Eu vou formatar ela bem parecida com aquela outra, tá? Então por isso eu vou acelerar, eu só vou pintar de um jeito diferente. Perfeito. Então, como dá pra ver, eu simplesmente formatei aqui e adicionei essas colunas diferentes da outra, tá? Essa vai ser a minha página de entradas. Eu coloquei ali o número, que eu sempre gosto de começar desse jeito, a data, o horário de chegada, horário de saída, o local, produto, unidades vendidas, valor por unidade e o total, tá? Então, vê só. Por que eu adicionei cada uma dessas coisas? Vamos preencher aqui e eu vou explicando. Digamos que eu vendi isso ontem também, 26/7/2019. Eu cheguei no local às 3 da tarde e eu saí às 6 da tarde, tá? E eu vendi isso na praça do bairro, tá? A praça daqui do lado da minha casa, por exemplo. E o produto foi um mousse de chocolate. Eu vendi 20 unidades e eu cobrei R$3 por unidade, tá bom? Então, vamos formatar isso daqui antes de eu explicar por que cada coisa. Aqui em valor, eu quero colocar isso daqui em moeda, tá? E eu vou digitar a minha fórmula aqui, que é bem simples, é a mesma coisa do outro. É o valor por unidade vezes a quantidade de unidades que eu vendi. Então, eu ganhei R$60 aí em venda de mousse de chocolate. Então, vamos entender aqui por que eu adicionei essas outras colunas aqui, em vez de simplesmente colocar o produto, ou a data e o valor. A gente organiza as nossas planilhas para poder analisar os dados que a gente tem e gerar alguma informação útil para a gente. Todo mundo que vende alguma coisa assim, vende mousse, não sei, é até um senso comum.
sabe que nem todo horário, nem todo dia e nem todo local tem o mesmo valor, não é? Se eu ir num lugar movimentado, numa hora movimentada, em um fim de semana, é muito mais provável que eu consiga vender ali do que se eu for num local pouco movimentado, no começo de semana, cedo pela manhã, por exemplo. Então, quando eu coloco essas informações aqui, eu começo a entender quais são os locais que eu consigo vender mais, qual é o horário que eu consigo vender mais, quais são os dias que eu consigo vender mais, tá bom? Então, por isso que eu escolhi colocar essas informações aqui. Então, eu vou simplesmente preencher alguns outros valores aqui, tá? Perfeito. Então, eu coloquei essas outras unidades, observe que no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local. Por quê? É importante a gente tratar cada produto com um registro diferente. Eu não vou colocar que eu ganhei simplesmente R$ 100 sem saber quanto que eu vendi de chocolate, quanto eu vendi de limão, quanto eu vendi de maracujá. É importante saber quanto eu vendi de cada um, tá? Por isso eu adicionei aqui em linhas separadas. E a fórmula aqui eu vou puxar para baixo agora, tá? Então eu sei que nesse dia eu ganhei aqui, ó, eu vou selecionar, tá? E note que aqui embaixo ele aparece ali, ó, soma, R$ 110. Eu ganhei R$ 110 nesse dia, tá? Agora, por que é importante a gente ter essas informações? Se eu vim aqui em saídas, eu já sei quanto eu gastei para produzir isso daí, né? Digamos que eu gastei mais aqui, não sei. Vou colocar aqui, ó. Comprei 1 quilo de limão saiu R$ 5, eu não sei quanto é que é 1 quilo de limão. Eu comprei, não sei, é R$ 5 mesmo? Não sei quanto é. Digamos que eu comprei aqui meio quilo de maracujá, e o quilo do maracujá tava a R$ 15, não sei. Eu selecionando tudo isso daqui, eu consigo saber quanto eu gastei. E selecionando isso daqui, eu consigo saber quanto eu ganhei. Então, se a gente fizer uma conta simples aqui na nossa calculadora, eu vou ver que eu ganhei 110, mas eu gastei para produzir isso daí 25,50. Então, no fim das contas, na verdade, eu ganhei R$ 84 e não 110. Isso é importante porque, às vezes, se a gente não mantém esse número, eu já vi pessoas que estão vendendo, né, os produtos que elas fazem, né, seja mousse ou seja alguma outra coisa que ela vende, e não faz esse cálculo, então ela termina vendendo pelo mesmo preço que comprou os materiais. Então ela trabalhou, se esforçou, produziu tudo aquilo dali, de repente gastou até outras coisas mais que ela não registrou, e no fim das contas ela acha que ganhou R$ 50, quando na verdade ela também gastou R$ 50 para produzir. No fim das contas teve zero de lucro. Ou pior dos casos, teve até um prejuízo. Então a gente mantendo essas informações atualizadas nos ajuda a não correr esse risco, tá bom? Então eu vou outra vez aqui, ó, renomear essa minha segunda página para entradas e eu vou mudar a cor para um verde, beleza? Então agora eu vou fazer uma outra página, né, eu vou adicionar uma outra aqui, que vai ser a produção. Eu vou formatar do mesmo jeito. Beleza, então eu já formatei aqui a minha página, já mudei ali embaixo também, renomeei, coloquei a cor. E vamos agora preencher isso daqui enquanto eu explico cada coisa. Aqui está a data, basicamente são as informações do que eu produzi. Digamos que ontem eu comprei, produzi e vendi, tá? Então, ontem aqui, 26/7/2019, eu produzi mousse de chocolate. Eu produzi o que? 20 unidades disso, tá bom? Então eu preciso saber o custo total.
Eu vou vir aqui na minha saída, né, depois que eu comprei as coisas, produzi, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver aqui, ó, que para produzir o chocolate eu gastei farinha de trigo, chocolate, leite e limão. E limão não, só isso daqui. Farinha de trigo, chocolate e leite, tá? E outras coisas mais colocar. Eu vou selecionar tudo isso daqui e vou ver aqui, ó, a soma deu 13. Então eu vou aqui colocar 13. Digamos que eu produzi 10, tá? Para não ficar uma coisa absurda. Então meu custo total foi em 13. Vamos formatar essa coluna daqui para aparecer em moeda, tá bom? Então eu gastei R$ 13 para produzir 10. Quanto que saiu cada um para ser produzido? Bem simples. Eu vou colocar aqui uma fórmula, vou escrever ali igual para começar a digitar a fórmula, o custo total, só que dessa vez dividido pela quantidade, tá bom? E vou dar Enter. Por quê? Outra vez, matemática bem simples. Se eu gastei R$ 13 para produzir 10 unidades, é porque cada unidade saiu por 13 dividido por 10. Quanto o custo total dividido pela quantidade que foi produzida com aquele dinheiro. No caso, eu sei que cada mousse de chocolate ele saiu por R$ 1,3, ou seja, R$ 1,30. Então, eu sei que quando eu for vender, eu tenho que cobrar mais do que isso, porque se eu cobrar isso ou menos, eu vou simplesmente estar gastando tempo ou gastando dinheiro, não é verdade? Então, tá vendo como essa planilha é importante pra gente? Vou colocar aqui 26 de 7 de 2019, que eu produzi aqui mousse de limão. Então, eu vou selecionar agora aqui, ó, farinha de trigo, segurar o Ctrl, tá, para poder selecionar mais de um. Vou selecionar a farinha de trigo, o chocolate não, o leite e o limão, tá? Então, eu gastei aqui R$ 14. Vou vir aqui em produção, colocar que eu produzi 10 e gastei R$ 14, tá bom? E eu vou arrastar a minha fórmula aqui para baixo. Então ele está dando esse erro daqui porque ele está colocando zero, ele está fazendo uma divisão por zero, né? Ele está zero dividido por zero. Então isso daí não dá para fazer, mas não se preocupe, tá? Quando assim que a gente preencher isso daí, ele vai ajeitar. Então vê só, eu sei que o meu mousse de limão ele custou 14 e eu produzi 10. Então ele está dizendo aqui que eu gasto R$ 1,40 para produzir cada um. Digamos que eu somente consegui produzir 5 com esse valor, tá? Note que cada um saiu R$ 2,80 para produzir. Então eu sei que quando eu for vender, eu tenho que vender por um preço mais alto do que o mousse de chocolate. Se eu quero ganhar R$ 1 em cada mousse, eu tenho que vender o mousse de chocolate por R$ 2,30 e o mousse de limão por R$ 3,80. Então eu já sei com essa informação dessa planilha mais ou menos os valores que eu tenho que colocar em cada um, ou pelo menos o mínimo que eu tenho que cobrar em cada um, tá bom? Vamos só adicionar um último aqui para passar. Perfeito. Então a gente já tem a nossa informação aí do quanto a gente produziu. Cada vez que eu for produzindo, eu vou adicionando aqui o que eu produzi. Cada vez que eu vender, eu vou adicionar aqui o quanto eu vendi, as informações da venda. E cada vez que eu comprar qualquer coisa que vá para minha empresa de produzir mousses e vender mousses, vai entrar nisso daqui, tá bom? Então agora, para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai fazer a última página, que é a nossa página de resumo, tá? Eu vou jogar aqui para frente, vou renomear aqui para resumo.
Perfeito, eu fiquei meio indeciso aí de como pintar isso daqui, terminei mudando a cor da produção e colocando o azul aqui, tá? É uma cor que eu gosto bastante, mas enfim. Então aqui está a nossa planilha de resumo. Ela é diferente porque eu não vou fazer como uma tabela, eu vou fazer mais como um painel para a gente poder analisar bem rápido, ou seja, ter um resumo das coisas que a gente fez até agora. Então, entrada eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar ali igual para poder pegar minha fórmula, digitar minha fórmula. Vou vir ali em entradas e selecionar toda essa coluna daqui. Por quê? Se eu selecionar somente essas células daqui, da linha 3 até a linha 5, ele simplesmente calcularia isso daí. Se eu adicionasse outras linhas ali embaixo, ele não continuaria adicionando isso. Mas quando eu seleciono a coluna inteira, mesmo que eu adicione outras linhas, ele vai calcular o total da coluna inteira, somar todas as células que estão nessa minha coluna, que é o que eu quero, tá? Só que eu vou apertar Enter e antes eu vou vir aqui agora e vou escrever ali soma, eu vou botar essa coluna, né, que a gente selecionou nessa outra página e vou dar Enter. Desse jeito, ele vai calcular tudo que está nesse intervalo daqui. No caso, o intervalo é a coluna inteira, então eu preciso colocar esse soma. É uma equação é uma fórmula que vai calcular tudo que está naquele intervalo, vai somar tudo que está naquele intervalo. Então, dá 110 aqui. Vamos lembrar de formatar aqui, ó, para moeda. E agora eu sei que eu ganhei no total 110, sem precisar ficar vindo aqui e selecionando tudo. E eu vou colocar aqui quanto que eu já gastei. Eu vou fazer a mesma coisa. Colocar ali igual, vir em saídas e selecionar toda a coluna ali do total. Vou dar Enter. Vim aqui no começo, colocar soma. E ele vai calcular tudo que eu gastei até agora. E no total é bem simples. Vou colocar igual. Vou colocar tudo que eu ganhei menos tudo que eu gastei. E vou dar Enter. E eu vou saber que no total eu tive um lucro de R$ 84,50, tá bom? Digamos que eu tenha, na verdade aqui, ó, vendido 10 mousses de chocolate, 5 mousses de limão e 5 mousses de maracujá. Eu ganhei, no fim das contas, R$ 24,50. Ou seja, eu praticamente dupliquei o meu investimento, quanto eu gastei. Agora digamos que na verdade aqui, ó, eu vendi o mousse de chocolate por R$ 2,00 e cada mousse desse por R$ 1,00. Eu ganhei somente R$ 4,00. Pior situação, vamos dizer que eu vendi, na verdade, que eu vendi todos o mesmo valor, por R$ 1,00 cada um. Olha só, pelo que eu estou vendo aqui, logo pelo resumo, eu sei de cara que o meu negócio está com algum problema. Porque eu gastei R$ 25,50 para poder produzir as coisas que eu vendi e eu vendi no total R$ 20,00. Eu perdi dinheiro. Então, manter essas informações atualizadas e organizadas numa planilha como essa nos ajuda a poder entender o que está acontecendo no nosso negócio e poder gerar estratégias também. Então, vamos colocar aqui, ajeitar os valores, que eu vendi por 3, 2 e 2. Pronto. Eu ganhei aqui 24. Vamos continuar preenchendo aqui, eu vou colocar os produtos que estão à venda. Mousse de chocolate, mousse de limão e mousse de maracujá, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui em produção eu vou ver aqui quanto é que sai para produzir cada um, ó, que é o que eu escrevi aqui, tá vendo? A minha última produção. Eu sei que o mousse de chocolate tá por R$ 1,30. Vou formatar aqui outra vez. Vou colocar logo tudo isso aqui que eu sei que vai ser em moeda. R$ 1,30 para produzir o mousse de chocolate, R$ 2,80 para produzir o mousse de limão e quanto era aqui? R$ 3,30 para produzir o de maracujá. R$ 3,30 para produzir o de maracujá. Então, eu vou deixar de ficar adivinhando o quanto que eu tenho que vender cada um. Eu vou olhar aqui, ó. Eu gastei isso daqui para produzir cada um desses. Vamos dizer que eu quero ganhar R$ 1,00 em cima de cada um, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, o mousse de chocolate, eu vou arredondar ali para 3. Esse daqui eu vou arredondar para 4. E esse daqui eu vou arredondar para 5, tá bom? Vamos ver quanto a gente ganha em cima de cada um. Eu vou colocar aqui uma fórmula bem simples outra vez.
vou pegar o preço de venda e vou subtrair o preço de produção. Vou pegar essa fórmula daqui e arrastar para baixo. Então, vê só, eu vendendo mousse de chocolate a R$3, eu sei que eu ganho em cima dele R$1,70. Vendendo o mousse de limão a R$4, eu sei que eu ganho R$1,20. E vendendo mousse de maracujá a 5, eu ganho R$1,70. Então, meu lucro está bem parecido aí em cima de cada um. E eu sei que eu tenho que vender nesse preço daqui. Então, desse jeito, você deixa de adivinhar quanto você tem que cobrar de cada coisa, você se certifica de que não tem prejuízos, né? Você sabe o quanto você está ganhando, o ritmo que você está ganhando e tem mais informações para poder gerar outras estratégias de venda aí no seu negócio. Se você achou que esse vídeo fez de você um melhor profissional, lhe ajudou a aprender alguma coisa, não esquece de avaliar o vídeo deixando o gostei aí embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho para poder receber as notificações de cada vídeo que a gente postar. E também deixe aquela dúvida que você tem ou aquele comentário que você gostaria de fazer aí nos comentários. Eu vou ler cada um e vai ser muito importante tanto para vocês quanto para mim. Então é isso e espero vocês no próximo vídeo.